Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. É uma palavra, meus irmãos, que fala do velho homem. E vamos falar a verdade, como é difícil nós nessa terra nos livrarmos desse velho homem. Como que ele muitas vezes ele tenta voltar na nossa vida e tenta nos detonar novamente. Porque toda vez que o velho homem, com os seus pensamentos, com o seu jeito, com aquilo que ele tem, ele tenta voltar à nossa vida, não é para nos fazer pessoas melhores. Pelo contrário. Toda vez que o velho homem, ele vem sobre nós, é para nos jogar no buraco. E ainda cavar o buraco, nos jogar lá dentro e jogar a terra em cima ainda e nos enterrar de vez. Esse é o velho homem, tentando a todo momento tomar conta da nossa vida. A todo momento, ele tenta voltar, e ele tenta voltar cada vez mais forte. Ele tenta voltar cada vez mais destruidor. Esse vírus da gripe, que de vez em quando pega a gente de jeito, né, já repararam quando vem aquela gripe forte, como ele derruba a gente? Ele é um vírus mutante. Ele é um vírus que você pode isolar ele hoje, que daqui a algumas horas ele já é um vírus diferente. Por isso que o nosso corpo de vez em quando está pegando gripe. Por isso que mesmo os idosos, tomando aquela vacina, de vez em quando pegam a gripe ainda. Porque esse vírus, ele está em constante mutação. Ele está sempre mudando. E toda vez que ele volta um pouquinho mais forte. Ele volta diferenciado e um pouco mais forte. E esse é o velho homem, tentando voltar em nós. Nós que recebemos o Senhor Jesus, nós que cremos que Jesus é o único Filho de Deus, o responsável pela nossa salvação, que o sangue de Jesus foi derramado naquela cruz por nós, e nós estamos suscetíveis a esse velho homem, que é mutável, e muitas vezes forte, venha sobre nossas vidas, e tenta fazer um arraso conosco, meus irmãos. E toda vez que ele volta, lembre-se disso, toda vez que ele quer voltar para nos detonar, para deixar a gente cada vez mais fraco, especialmente na nossa vida espiritual. Porque você pode notar, assim como eu posso notar, que toda vez que eu estou mal espiritualmente, a minha carne ela aflora. Toda vez que eu estou mal espiritualmente, que o meu espírito está fraco, que eu estou com pouca comunhão com o Senhor, a minha carne, ela fala forte. E você pensa assim, poxa vida, mas eu achei que eu nunca mais ia fazer isso. E eu acabei caindo na mesma armadilha. E o que é isso, meu irmão? É o velho homem. É o velho homem. É o nosso velho homem voltando. É o nosso velho homem tentando detonar a nossa vida. Então, qual que é o objetivo dessa palavra, meus irmãos? De estarmos atentos a essas reações. Porque quando elas começarem a acontecer, a gente vai notar, poxa, ó o velho homem de novo. Ó o velho homem querendo voltar. Ó a velha natureza querendo tomar conta da minha vida. Então, essa palavra é uma palavra de alerta para nós. Efésios 4. A partir do versículo 17. Efésios 4, 17. Efésios capítulo 4, versículo 17. O tema é a força do velho homem. A força do velho homem. Diz assim a palavra: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais,
tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, versículo 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Inclina a sua cabeça aí, meu irmão, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos diante da Tua palavra maravilhosa. E eu clamo agora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha falar aos nossos corações. Pai, nós sabemos aqui que nessa leitura da Tua palavra, nós sabemos que tem coisas tremendas aqui para nossas vidas. Pai, tem riquezas aqui que nenhum dinheiro aqui dessa terra, nem ouro, nem prata podem comprar, mas que só através do Espírito Santo eles podem vir para nossas vidas. E nós clamamos agora, Pai, para que o tesouro da Tua palavra, a Tua boa palavra, entre em nossos corações, faça morada dentro de nós, e que a nossa vida, Pai, que nós possamos praticar as Tuas palavras, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, meus irmãos, o tema é a força do velho homem. Quando nós falamos em velho, nós lembramos de coisas que estão passadas ou que estão passando. E Paulo aqui trata de uma forma muito legal com esse povo aqui, que era um povo que já tinha aceitado o Senhor Jesus. É um povo que já tinha ouvido os ensinamentos do Senhor, aquilo que Paulo estava pregando. Esse povo que Paulo está escrevendo aqui, e o título até é a santidade cristã, é um povo que já vinha na igreja, meus irmãos. É um povo que já conhecia um pouquinho da palavra do Senhor. É um povo que já tinha um certo conhecimento de como que deveria ser a vida cristã. Quais eram os procedimentos que um cristão deveria ter em sua vida diária. Como que eu deveria me portar diante de algumas dificuldades, diante de alguns dilemas que aparecessem na minha frente. Esse povo aqui já sabia disso, de muitas coisas. De muitas coisas. Agora o que estava acontecendo? Eram pessoas que sabiam das coisas, sabiam do que estava acontecendo, sabiam do que era e o que não era para fazer, mas insistiam em viver o velho homem. Insistiam em ter as mesmas atitudes erradas do que antes não conheciam. A Bíblia fala que o Senhor não leva em conta o nosso tempo de ignorância. O Senhor não leva em conta aquele tempo que nós ainda não conhecemos a palavra e por isso nós não praticamos. Mas agora o negócio se torna sério quando a gente conhece a palavra e não vive ela. Quando a gente conhece a palavra e não pratica ela no nosso dia a dia. No nosso dia a dia de cristão, no nosso dia a dia lá fora no nosso trabalho, com o nosso exemplo de vida. Aí que as coisas se tornam sérias, meus irmãos. Porque enquanto a gente não sabe das coisas, tudo bem, ainda se passa, porque é o tempo da ignorância. Mas agora quando a gente sabe e a gente não consegue viver, e a gente não consegue, muitas vezes, praticar aquilo que a palavra está nos dizendo. Eu estou dizendo aqui que cada um de nós tem os seus deslizes. Cada um de nós tem as suas falhas. Nós estamos conversando com as pessoas abençoadas hoje lá em casa, né, os parentes da Ivone lá de Colatina, ele até é um pastor, e a gente conversou bastante. E até falei para ele que, enquanto a gente se conhece, porque a gente não tem muito contato, mas a gente estava se conhecendo, a gente não consegue muitas vezes perceber o defeito da pessoa. A gente acha, poxa, fulano de tal é quase sem defeito, né? Agora começa a conviver com uma pessoa, às vezes não precisa nem de ser uma semana,
Você precisa de alguns momentos convivendo com a pessoa que você vai notar, esse camarada está falhando nisso aqui, hein? Brincadeira, hein? Rapaz, sabe que isso aqui está errado e continua fazendo isso aqui. Ou seja, nós somos seres humanos passíveis de erros. Agora, qual que é o problema, meus irmãos? É nós permanecermos naquilo que nós já sabemos que está errado. Aí é que vem o problema. Porque muitas pessoas, elas já sabem que estão no erro, já sabem que estão cometendo as atitudes erradas e continuam a praticar as mesmas atitudes erradas. Continuam a viver da mesma forma errada. Continuam a ter a vida do mesmo jeito, como se não soubessem. Já ouviram falar naquela expressão que vou dar uma de João sem braço? Já ouviram essa expressão? Muitas vezes nós usamos isso na nossa vida cristã. Nós damos uma de João sem braço. Vou fazer de conta aqui que eu não sei disso e vou continuar errando assim mesmo, né? Tem ninguém vendo o que eu estou fazendo mesmo, o que tem errar um pouquinho? Mas nós sabemos, meus irmãos, nós sabemos que nós temos um Deus, que Ele está atento a cada uma de nossas atitudes. Eu estou aqui para apontar para você e falar assim, ei, você é um errado, você é um torto, você não tem jeito mesmo. Não estou fazendo isso aqui, porque eu sou errado. Porque eu cometo muitos erros, porque eu sou muito falho. Mas agora nós temos que buscar melhorar, meus irmãos. Nós temos que buscar melhorar, porque esse velho homem, ele vai sempre insistir em voltar à nossa vida. Ele sempre vai querer tomar conta de nós. Ele sempre vai querer voltar de maneira tão forte em nós, que a gente não vai conseguir resistir e nós vamos dar lugar ao velho homem. E aí aquele pecado que muitas vezes tínhamos abandonado, ele volta à tona. E volta mais forte. Lembra do vírus que ele sofre uma mutação e se torna mais forte? Assim é o pecado, quando nós conseguimos com a graça de Deus nos livrar dele, e de repente por um deslize, ou por uma brecha que nós damos para Satanás, esse velho homem volta, e esse pecado volta mais forte. Por isso nós temos que estar atento à nossa vida cristã. Nós muitas vezes somos cristãos que não estamos vigiando. Nós estamos aí de bobeira, dando sopa. Vocês já experimentaram, eu creio que ninguém vai experimentar fazer isso. Mas vai lá no centro de Vitória, coloca um cordão dessa grossura de ouro, pendura no seu pescoço, para ver o que vai dar você fazer isso lá. No mínimo uns 3 ou 4 vão querer te roubar. Pode dar até briga entre ladrão. De tanta gente querendo roubar você. Por quê? É uma pessoa inconsequente. Sabe que está indo num lugar perigoso e está dando sopa. Dando sopa para o azar. Meus irmãos, nós muitas vezes nos comportamos assim na nossa vida cristã. Estamos dando sopa para o velho homem. Falando assim, ei, vem velho homem, vem. Faz o que você tem que fazer com a minha vida, destrói logo. Nós muitas vezes estamos nos comportando assim, meus irmãos, e depois nos lamentamos. Meu Deus, não está acontecendo nada na minha vida. A minha vida está muito mal, eu estou muito mal. Exatamente, nós passamos momentos maus, meus irmãos. Nós passamos, tá? Não se envergonhe se você tem passado um momento mal, porque eu também passo momentos que eu nem me entendo. Eu falo, meu Deus, como é que eu posso viver uma vida desse jeito? Então, nós passamos momentos delicados. Agora, nós não podemos, por isso, dar sopa para o velho homem, porque ele vai voltar e vai nos detonar. É exatamente isso que Paulo estava fazendo um alerta aqui para o povo. O interessante é que ele citou algumas características que é importante nós vemos aqui. A primeira característica, que esse velho homem, ele anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. Anda na vaidade dos seus próprios pensamentos. São pessoas que não querem ouvir a parte certa da coisa. Eles preferem tampar os ouvidos, se fingir de morto muitas vezes, do que ouvir a verdade, do que ouvir as coisas certas. Eles ficam alimentando o tempo inteiro os próprios pensamentos. O que são pensamentos de vaidade? As vaidades dos pensamentos são pensamentos que nós cultivamos para nós mesmos, achando que muitas vezes está certo. Essas são as vaidades dos nossos pensamentos. Eu me lembro quando ainda não tínhamos muito conhecimento, estamos naquela fase de
de namoro com a igreja, com o Senhor Jesus, aquela fase delicada de um pedacinho do pé na igreja e a maioria fora, que eu alimentava os meus pensamentos só naquilo que me era satisfatório. Aquilo que mexia comigo, que falava que eu estava errado, eu procurava correr daquilo. Alguém apontar o meu erro, para que mudar? É muito difícil mudar. Meus irmãos, como é difícil mudar. Como é difícil mudar um comportamento, como é difícil mudar um pensamento, como é difícil mudar uma emoção. É difícil. Agora nós temos escolhas. Ou a gente escolhe deixar as coisas correrem soltas, de acordo com a vaidade dos nossos pensamentos, ou nós decidimos, Senhor, eu não quero pensar assim mais não. Os meus pensamentos estão errados. O que eu estou vivendo está errado. Eu não aceito mais ficar pensando tanta coisa ruim como eu estou pensando. Eu não aceito mais ficar pensando tanta porcaria como está na minha mente. Eu não aceito mais ficar vivendo nessa miséria que eu estou vivendo nas minhas emoções. Parece que eu estou sempre triste, estou sempre derrotado, estou sempre para baixo. Nós temos escolhas, meus irmãos. Nós temos escolhas. E o Senhor, Ele é tão maravilhoso, Ele nos ama tanto, que nos dá essa oportunidade de escolhermos. Ou escolhemos tomarmos as atitudes certas, ou escolhemos deixar as coisas rolarem e simplesmente não acontecer nada. O segundo ponto que a gente pode entender aqui é obscurecidos de entendimento. Obscurecidos de entendimento. O que é uma coisa obscura? Vocês concordam comigo que uma coisa obscura é o contrário de uma coisa clara? A coisa obscura é o contrário do claro. E nós vemos que muitas pessoas têm corrido atrás do obscuro, daquela coisa que está assim, não dá para ver, mas também não está tão escuro, ele está obscuro. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás disso, e tem muitas igrejas que estão oferecendo isso. Obscuridade de entendimento. Parece que é uma coisa, mas não é. Parece que é bom, mas não é. Parece que é isso aqui, mas se você for analisar o contexto, o objetivo por trás da coisa é obscuro. E essas pessoas que alimentam o velho homem, eles amam isso aqui. Obscuridade de entendimento. Não é a coisa clara. Não é a coisa assim que é visível, que é aberta a todos. Todos aqui já ouviram falar de maçonaria, não ouviram? E nós sabemos que a maçonaria, até um nível, ela é clara para quem vai lá na reunião. A partir de um certo nível, ela é obscura, ela é fechada. É só para quem está lá dentro. E a igreja do Senhor? E a igreja do Senhor? Ela deve ser clara, transparente, para que todos possam ver o que está acontecendo. E como deve ser a nossa vida? Clara, transparente, para que todos vejam o que Deus tem feito em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Nossa vida clara. Se nós estamos tentando esconder alguma coisa, porque tem alguma coisa errada. Se em nosso pensamento nós não conseguimos ser pessoas objetivas, pessoas com a vida transparente, é porque tem algo errado. Porque tem algo faltando. E eu vou te falar uma coisa. A maioria das vezes do que está faltando é a presença do Senhor Jesus. É a presença do Senhor Jesus. Então, quando a nossa vida, nosso entendimento está obscuro, é porque tem algo que precisa ser consertado. E para consertar isso, meu irmão, só através do sangue de Jesus. Amém? Através do sangue dele, que limpa, que tira toda a escuridão e coloca as coisas claras. Coloca as coisas, não tem nada que esconder. Vou esconder o quê? Não tem nada de errado. Quem quer esconder? Porque tem algo errado, meu irmão. Já repararam que quando você foi criança, eu te garanto que você já escondeu alguma coisa. Eu me lembro até hoje, que eu fui na casa de um primo meu lá em Linhares, e eu acho que eu tinha 7 anos, e eu me lembro até hoje, que eu peguei um carrinho dele, brinquei o tempo todo com aquele carrinho ali e tal, e brinquei, mas gostei daquele carrinho.
Adivinha o que eu fui fazer com aquele carrinho? Ó, escondi ele. Escondi. Se fosse algo natural, o que eu ia falar? Ei, você dá esse carrinho aí para mim? Por favor, gostei tanto dele, você pode dar esse carrinho para mim? Mas na minha obscuridade de entendimento, o que foi mais fácil? Escondi ele no meu bolso e levei ele embora. Você tem ideia que ele me marcou tanto, que eu tinha 7 anos, pastor. E eu lembro disso como se fosse hoje. Porque o Espírito Santo naquela época já tinha me orientado que aquilo era errado, porque eu roubei. Perdão, Senhor, porque eu roubei. Meus irmãos, o obscuro é algo que você esconde. E muitas vezes, esse velho homem, ele tem trabalhado forte nisso aqui. Na obscuridade. No negócio assim que fica só aquela penumbra. Né? Já viram quando acaba a luz da cidade, que só ficam os faróis do carro? Aonde passa o farol você enxerga alguma coisinha. Aonde não passa fica escuro. E é assim muitas vezes a obscuridade do entendimento. O que a gente pode aprender aqui? Com a terceira coisa que a gente pode ver. Pessoas insensíveis. Pessoas insensíveis. Esse é o último ponto que eu quero falar aqui, meus irmãos. Como que é gostoso, eu e Ivone estávamos comentando, como que é gostoso você chorar na presença do Senhor. Como que é gostoso você se derramar na presença de Deus. Como que é bom você poder chorar lágrimas verdadeiras diante de Deus. Como isso é bom, meus irmãos. Como isso é bom. E como que tem gente que luta contra isso. Luta. A pessoa faz de tudo. Eu não vou chorar, eu não vou chorar, eu não vou chorar. Eu vou aguentar, eu não vou chorar. Meu irmão, se solta na presença do Senhor, se libera na presença do Senhor. Deus quer pessoas com coração sensível, Deus quer pessoa com coração quebrantado diante dEle. Ele não opera em coração duro, Deus não opera em coração duro. Deus não opera naquele coração que não quer sentir nada. Nós muitas vezes estamos tão atordoados com os nossos problemas, que o nosso coração ele se fecha. Eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir. Não estou com vontade. Eu só vou lá porque se eu ficar 2 ou 3 cultos, alguém vai ligar atrás de mim. Mas eu tenho que ir para a igreja. E vem para cá com o coração duro igual uma pedra. E sabe o que acontece com essa pessoa? Nada. Não acontece nada. Não acontece nada. Às vezes ela vem aqui, aí um irmão comenta: rapaz, o culto hoje foi legal, né? Gostei e tal. Nossa, aquele louvor tocou em mim. Aí eu falei assim, né, foi legal. Mas ela não sentiu nada. Para ela vir à igreja e voltar, é a mesma coisa que ir no bar da esquina e voltar. Não sente nada. Não sente nada. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso coração está assim. Endurecido. Endurecido. Parece que nada faz efeito na nossa vida mais. Nada entra no nosso coração mais. Nada parece que toca na gente mais. Parece que tudo bate e volta. Não recebemos. E uma das coisas que o velho homem faz conosco é tornar o nosso coração duro. Porque com um coração duro, a gente não consegue receber nada. A gente vira cristãos frustrados. E vou dizer uma coisa aqui, meu irmão. Cuidado com o que você e eu estamos falando. Sabe por quê? Nós, muitas vezes lá fora, nós estamos nos comportando como velhos homens, e estamos desanimando outras pessoas de quererem conhecer Jesus. Eles olham para a nossa vida, olham para aquilo que a gente está passando e falam: eu não quero isso para mim não. Não estou falando aqui para nós termos uma vida perfeita, porque vida perfeita ninguém vai ter, todos nós erramos. Não estou falando isso não. Mas estou falando que nós temos que lutar contra esse velho homem lá fora. Porque é lá fora que ele se aflora. É nós virarmos as nossas costas daquela porta para fora. É que o velho homem tenta tomar conta da gente o tempo inteiro. Para que as pessoas possam olhar para nós e falar assim: eu ser cristão desse jeito, eu prefiro continuar do jeito que eu estou, porque eu estou melhor que você. Sabia que tem muita gente lá fora que não conhece Jesus, que às vezes vive muito melhor do que nós que conhecemos o Senhor Jesus? Tem muita pessoa feliz lá fora, meu irmão. Tem muita pessoa feliz.
Tem muitas pessoas que agora, nesse momento, estão dando gargalhadas. Mas é uma alegria passageira. É uma alegria momentânea. É uma alegria superficial. Quem quer ter essa alegria superficial, levanta a mão. Superficial. Superficial. Meu irmão, eu quero ter uma alegria sobrenatural, uma alegria profunda. Quem quer ter alegria profunda, em nome de Jesus? Amém? Alegria profunda. Alegria que vem do Espírito Santo de Deus. Alegria que vem do trono do Senhor para dentro de nós. E nós, muitas vezes, estamos mal demais. Estamos envergonhando, muitas vezes, o Evangelho de Jesus. Com o nosso jeito. Estou falando aqui para todo mundo sair agora da igreja assim, beleza, Não, não é isso não, meu irmão. Não é isso não. Mas não é também ser aquela cara trunfada, com aquela tromba arrastando pelo chão também, não. Tem uma vida equilibrada. Tem um sorriso equilibrado, senão vão começar a chamar ele de bobo. Você é um bobo, o cara só fica rindo o tempo todo. Não é assim. É ter um equilíbrio. Agora sai com uma cara de tromba para você ver. Fulano de tal saiu da igreja agora, olha a cara dele como é que tá. Tá pior que a minha. Eu enchi a cara no boteco ali, eu estou feliz. Olha lá quem está saindo da igreja, olha a cara de quem está saindo da igreja agora. Meus irmãos, isso é coisa lógica, isso é associação. As pessoas olham para a gente e fazem uma associação do que nós estamos ouvindo, do que nós estamos falando e daquilo que nós estamos vivendo. Por isso que nós temos que o tempo inteiro lutar contra esse velho homem, porque o bichinho é teimoso. Ele é teimoso. Esse velho homem, ele tenta brotar. E para a gente encerrar aqui, o que Paulo diz aqui, esse Paulo é gente boa demais, né? Deixar isso aqui escrito para nós. Obrigado, Jesus, pela vida de Paulo. E ele sofreu para caramba para escrever isso aqui, hein? Versículo 23. O 22 fala para despojais do velho homem. Deixa esse velho homem para lá. Luta contra ele. Aí no versículo 23 ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém, meus irmãos? Agora eu quero que vocês pensem na seguinte pergunta: é possível um ser humano criar o novo homem dentro de outro ser humano? É possível isso? Um ser humano criar o novo homem dentro de um ser humano? É impossível. Sabe por quê? A palavra ela é muito clara. Quem cria o novo homem? Deus. É Deus quem cria o novo homem. E sabe o que nós muitas vezes temos tentado fazer com as outras pessoas? E isso é muito comum dentro da nossa casa, com as nossas esposas e vocês, mulheres, com o marido de vocês. Tentar criar um novo homem. E nesse sentido também uma nova mulher. Isso é muito comum entre casal. O casal tentar criar um novo ser ali. Agora eu vou te falar uma coisa, meu irmão. Se você tem tentado fazer isso ainda, desiste. Porque você não vai conseguir. Sabe quem vai fazer o novo homem? Uma nova mulher? Deus. O Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo. Ele faz. Nós não. Nós tentamos. Mas não conseguimos. E muitas vezes, tem muitas pessoas que estão frustradas com Deus, porque tem muito crente enjoado, que quer criar um novo homem e uma nova mulher lá fora. Tem muito crente enjoado fazendo isso. Usando muitas vezes da própria força para fazer isso. Porque quando é direcionado por Deus, Deus vai fazer com que aquilo se torne efeito. Agora, quando é a própria pessoa se achando, às vezes espiritual demais e querendo fazer algo além, vai se frustrar e não vai dar certo. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos deixar Deus renovar a nossa vida. Vamos deixar Deus tirar esse velho homem e colocar esse novo homem em nós. Renovar o nosso entendimento. Renovar o nosso entendimento. Aquilo que eu entendia há um mês atrás, meu Deus, estava errado o que eu entendia. Agora
estou vendo que é o velho homem, então eu tenho que deixar isso de lado e começar a colocar pensamentos, entendimentos do novo homem, do homem criado segundo Deus e não segundo outro ser humano. Porque segundo outro ser humano é falho, é fraco e perece. Agora, segundo Deus, não, meus irmãos. Quando Deus começa a criar algo dentro de nós, Ele nos fortalece, Ele nos revigora, Ele nos dá força, e Ele fala assim: vai lá, meu filho, vai lá que agora você é um novo homem, você é uma nova mulher, e eu estou com você. Ele fala, Senhor Jesus falou isso, que eu estarei contigo todos os dias da sua vida. E esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele está conosco todos os dias. Todos os dias está ali, meu filho, novo homem, nova mulher, novos pensamentos, novos entendimentos. A gente comentou isso lá com o pastor Júnior também. Se nós fôssemos perfeitos, não, agora nessa terra eu achei a perfeição, não tenho mais erros. Meus irmãos, fica tranquilo que se você chegar nesse ponto, você vai ser arrebatado, tá? Você vai para o céu. Agora, nós precisamos de ser moldados, nós precisamos de ser transformados. E eu fico muito triste, meus irmãos, quando eu vejo pessoas que falam que nasci desse jeito, a minha mãe ou meu pai me criou desse jeito, por isso que eu sou assim. Epa! Isso é quem está falando isso aí? É velho homem. É velho homem. Tem gente que fala assim, ó, eu sou ignorante igual meu pai, por isso que eu sou ignorante, porque meu pai era ignorante e eu sou ignorante assim mesmo. Tudo bem que seu pai seja ignorante para lá, mas você tem que ser ignorante também? Você tem que ser assim também? Não, isso é velho homem. Isso é velho homem. Novo homem não. Ei, eu sou ignorante, eu reconheço, sou ignorante, mas Jesus vai me transformar, porque é Ele quem está me fazendo novamente, amém, meus irmãos? É Ele quem está operando em mim novamente, é Ele quem está transformando. Eu erro, eu peco, eu caio muitas vezes, mas Ele me levanta, Ele me renova, Ele que me dá força novamente, e Ele é que me refaz novamente. Esse é o nosso Deus, esse é o seu Deus, meu irmão, esse é o meu Deus. É um Deus que nos refaz a cada dia, é um Deus que renova o nosso entendimento, é um Deus que faz e realiza infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle, o poder de Deus que opera em nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a nossa vida e que o Espírito Santo de Deus continue a falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de